A parábola que hoje Jesus Cristo nos conta fala sobre os talentos, e esses talentos que todos nós recebemos de alguma forma e precisamos aprender a administrar. Se nós olharmos a própria parábola, Jesus Cristo, quando vai contando as parábolas, ele vai trazendo várias imagens, vários símbolos que vão significando aquilo que ele quer nos dizer. Podemos dizer que a Sagrada Escritura é como se fosse, todo mundo já viu, assim, ou já viu pelo menos num livro, ou na televisão, o iceberg, O iceberg é assim, você só vê a pontinha dele por cima da água, A maior parte dele está debaixo da água. Assim é a palavra de Deus, assim é o ensinamento de Deus para a nossa vida. O que nós lemos é só a pontinha, e nós precisamos aprender e ir aprofundando, a enxergar e a contemplar aquilo que está mais profundo na Sagrada Escritura. E a parábola de hoje nos chama a atenção justamente sobre isso, sobre uma reflexão sobre aquilo que é a profundidade da nossa própria vida em Deus e do caminho que nós estamos fazendo em direção ao reino dos céus. Quando Jesus Cristo conta essa parábola, ele está falando primeiramente de uma coisa importante, onde ele vai dizer lá, um homem ia viajar para o estrangeiro. Que homem é esse? Aqui ele está falando dele mesmo, Jesus Cristo, que iria para o céu, para estar à direita do Pai. E antes de ir ao céu, o que ele fez? Ele deixou à igreja alguns dons, alguns talentos, e aí nos deu, ele deu aos apóstolos os sacramentos, o entendimento da Escritura, ele deu aos apóstolos a comunhão da igreja, ele deu aos apóstolos aquilo que é a autoridade da pregação do reino de Deus. Mas é claro, quando nós recebemos o dom de sermos filhos de Deus, o próprio Deus, ele imprime em nós também alguns dons. E é claro, que dons são esses? São 4 tipos de dons essenciais que todos nós temos na nossa vida. Esses dons que nós precisamos aprender a administrá-los. Esses dons que nós precisamos aprender a fazer com que eles multipliquem na nossa vida. Se nós olharmos a parábola, Jesus Cristo vai dizendo que aquele homem, ao ir para o estrangeiro, deu 5 talentos a um, 2 a outro, e a um terceiro deu 1 talento. Mas olha só, parece que é injusto, o que esse homem faz, porque ele dá mais a um do que ao outro, Mas é interessante como que depois Jesus Cristo, ele conduzindo a parábola, ele vai explicar por que ele dá mais talentos a um do que a outro. E ele vai continuar a parábola dizendo, a cada um deu, aqueles talentos, a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Isso aqui é essencial para a nossa vida. Por quê? Porque todos nós temos aquilo que somente nós conseguimos multiplicar, e sempre multiplicar 100%. Olha só, o que recebeu 5 talentos multiplicou mais 5. O que recebeu 2 talentos multiplicou mais 2. A quantidade é diferente, não é? Mas a proporção é a mesma. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele nos dá dons e talentos, ele não está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado com a qualidade do nosso fruto, da nossa multiplicação, que tem que ser sempre 100%. Sempre 100%. Porque nós só recebemos aquilo que nós temos a capacidade de multiplicar 100%. E é essencial isso também na nossa vida. Veja aquele homem, o que recebeu 1 só. Esse que recebeu 1 só, olha só, o que recebeu 5, ele saiu para investir. Ele saiu para investir. E olha só, se esse que tinha 5 perdesse os 5, ele estaria devendo muito mais do que aquele que tinha 1 só, se perdesse, não era? Mas aqueles 2 primeiros tiveram diligência, tiveram generosidade e não foram preguiçosos com o seu talento. Mas é claro aqui, a preguiça aqui que está em torno a esse homem aqui, que enterrou o seu talento, a preguiça, ela tem a ver não em não fazer nada, em não trabalhar, mas a preguiça, ela tem a ver com a perca do tempo de salvação. Porque preguiça é isso, Já viu a pessoa que faz muita coisa,
está toda hora fazendo um montão de coisa. É uma preguiçosa, porque quem faz muita coisa de uma vez só, não faz nada direito. E não presta atenção em nada. E também aquele que não faz nada para ninguém, também, né, perde o tempo de salvação. A oportunidade que ele poderia fazer o bem a alguém para alcançar a sua plenitude. E aí nós vemos, né, como que a preguiça, a malícia da preguiça está aí, né, em perder o tempo, em perder aquilo que são, né, os dons que Deus nos deu, para que a gente possa trabalhar, administrar bem, para que no fim da nossa vida nós possamos prestar contas a Deus. E aí nós vamos percebendo, né, como que Jesus Cristo, contando essa parábola, nos chama a atenção sobre esses 4 tipos de talentos que todos nós temos. O primeiro, né, que é o maior, podemos dizer assim, né, que sem ele nenhum outro, né, acontece, né? O primeiro talento que nós temos é a vida, que é esse tempo que nós temos aqui nessa terra. E olha só, né, nós somos capazes de multiplicar sempre 100%, sempre o dobro, sempre assim. E olha só, nós temos nessa terra uma única vida. O máximo que nós temos capacidade de fazer é multiplicar em mais uma. E qual seria essa vida multiplicada? É a vida eterna. Porque quando nós não buscamos viver bem nessa terra e alcançar a salvação nessa terra, o que acontece na eternidade, nós recebemos não a vida eterna, nós recebemos a morte eterna. Por isso que a única forma de realmente multiplicarmos a nossa vida nessa terra é seguindo a Cristo. É realmente colocando, né, os ensinamentos de Cristo em prática na nossa vida. E esse é o grande exercício que nós precisamos fazer dia após dia, né, lutando contra as nossas dificuldades e, é claro, né, saindo de nós mesmos para olhar ao nosso redor, né, os nossos irmãos. Aí vem, né, o segundo tipo de talento que todos nós recebemos, né, que são aquelas aptidões que são, né, espirituais, aptidões intelectuais, aptidões motoras, né? Todos nós sabemos fazer alguma coisa, todos nós temos um dom, todos nós temos algo que Deus nos deu para que a gente possa servir o nosso irmão. Esse é um tipo de talento que nós precisamos, o quê? Praticar. E qual é a forma de multiplicar esse talento? Só uma forma também de multiplicar esse talento, porque esse talento que todos nós temos não se multiplica em nós, porque nós podemos aprimorar o nosso talento, mas multiplicar em nós não. Só conseguimos multiplicar o nosso talento, os nossos dons aí, né, motores espirituais, intelectuais, quando nós somos capazes de ensinar a outros o que nós sabemos. Isso também é essencial na nossa vida, porque quando nós ensinamos o que sabemos para o nosso irmão, o que nós fazemos? Nós fazemos com que haja uma promoção da dignidade do nosso próximo. E é claro, né, essa é a oportunidade que nós temos para que a gente aí, né, exerça, né, a caridade para com o nosso irmão, né, fazer com que o nosso irmão cresça com aquilo que nós estamos ensinando a ele. Depois nós temos o terceiro tipo de talento, né, que são as nossas relações, porque sem as nossas relações nós não conseguimos colocar em prática as nossas aptidões. E nós precisamos cuidar disso também, né? Por isso nós precisamos ir, né, crescendo nessa abertura para a nossa vida, né, para tocar a vida do nosso irmão, para nos relacionar bem com o nosso próximo. E só há também, né, uma forma de multiplicar esse talento das nossas relações, que é o que, né? Praticando o amor ao próximo. Porque quando nós não amamos o nosso próximo, o que acontece? Nós vamos gerando discórdia, desunião, divisão, nós vamos rompendo com as relações, né? Já viu, a pessoa imatura é aquela que não consegue se relacionar com o diferente. E nós vemos muito isso hoje, né? Porque hoje o mundo está tão polarizado, né? Ninguém escuta ninguém, né? Porque a imaturidade impera no nosso mundo, né? As pessoas não têm capacidade de escutar a posição do outro, né? Hoje nós vemos aí, nós estamos aí num dia, né, que é dia de eleições, não é assim, né? Hoje é dia de eleição, né?
E nós vemos aí, né, a questão política, né? E se nós olharmos, né, a origem do termo política não vem disso que a gente vê aí, não vem. A origem do termo política vem, né, lá, né, do grego, lá, né, que quer dizer, né, política é a capacidade de relacionar-se, de viver na polis, de viver na cidade, de sermos cidadãos. Isso quer dizer o quê, né? Capacidade de relação com o próximo. Por isso que Aristóteles, lá, né, 400 anos antes de Cristo, dizia que o ser humano é um ser político. Político por isso, né? Porque é capaz de relação com o seu próximo. Quando nós perdemos a capacidade de fazer o bem ao nosso próximo, de buscar o bem e a felicidade do nosso próximo, o que acontece é o que nós vemos aí hoje, né? Politicagem. Porque cada um busca o seu próprio bem e não o bem comum. E nós vemos, nós tocamos isso na nossa vida, né? E aí por isso que hoje tem muito o quê, né? Por falta de amor ao próximo, por falta de escuta, por falta, né, aí, né, de relação, né, de capacidade madura de relacionar-se. Nós escutamos muito hoje nas mídias, né? E infelizmente, até às vezes alguns de nós dizem, né? Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Católico não pode ser. Uma vez eu falei isso aqui, teve gente que ficou chateado comigo. Mas católico não pode ser de direita e nem de esquerda. Porque o dia que você for de um desses dois lados, você vai deixar de amar o outro. Católico precisa ser o quê, né? A igreja sempre viveu de quê? De tradição. E tradição é o quê? É algo que nós conservamos. A igreja vive disso, né? E nós precisamos aprender a viver assim também. Por isso que quando nós dizemos que eu sou de direita, eu sou esquerda, entenda, o livro dos Provérbios, né, dizendo lá, né, sobre a mulher, né, vai dizer assim, né, o encanto é enganador e a beleza é passageira. Já viu, né? A gente está vendo aí, há 45 dias atrás, né, pessoas nos trazendo, prometendo, falando coisas encantadoras, coisas muito belas, mas nós sabemos e precisamos refletir em quem vamos votar, não pelo que essa pessoa está falando desde 45 dias atrás, não, mas o que é a vida dela. Nós precisamos escolher os nossos assim, por conta da sua vida, da vida íntegra. E nós vemos aqui, né, como que essas coisas muitas vezes se camuflam de coisas muito encantadoras e bonitas e belas para tentar nos arrastar. E nós precisamos ter esse cuidado, né? Jesus Cristo, né, fala nas bem-aventuranças, no Sermão das Bem-aventuranças, ele vai dizer assim, né, bem-aventurados os que promovem a paz, porque esses serão reconhecidos filhos de Deus. Olha só, né? Isso já nos mostra que nós não podemos nem ser nem para um lado e nem para o outro. Nós precisamos ser conciliadores. Temos que aprender a escutar as duas partes. Temos que saber discernir o que é certo e o que é errado, para que a gente possa realmente, né, fazer multiplicar esse grande talento que nós temos da capacidade de relação para com o nosso irmão. Senão nós viveremos sempre em discórdia, sempre em polos extremos. Entenda que o extremo sempre se toca. É assim, né? Já viram lá, né? Esse dia eu dava um exemplo, né? Os mais velhos aqui já jogaram, né, fliperama, né? Antigamente a gente tinha isso, né? Aí tinha um joguinho lá, né? E os mais velhos ainda, né, pegaram um joguinho chamado Pac-Man, mais conhecido como Come Come. E aí, né, lá no negócio lá, né, do Pac-Man lá, né, tinha um buraquinho que ele entrava aqui e saía do outro lado, né, para fugir do fantasminha lá, né. Os extremos são assim, né? Eles se tocam. Quando a pessoa ela vai muito para um extremo, para a direita, ele começa a ter atitudes de esquerda. Quando a pessoa ela vai muito para a esquerda, ela começa a ter atitudes de extrema direita. É assim. Mas isso nós precisamos aprender a pensar. Porque quando nós não pensamos, nós vivemos o quê? Como um efeito manada, né? A gente vai atrás daquilo que é
bonito, encantador. Nós não podemos viver assim. A igreja nos ensina a refletir. A igreja nos ensina realmente, né, sermos promotores da paz. Por isso que muitos aí, né, na mídia aí falam, né, o Papa é comunista, o Papa não sei o quê, o Papa é lá, e fica falando que o Papa é isso, que o Papa é aquilo. Quem que vocês escutam? Quem que vocês acreditam? A mídia aí fora ou que a igreja ensina? Nós precisamos refletir sobre isso, porque às vezes tem muito católico que escuta mais o que dizem sobre a igreja do que aquilo que a igreja diz. E nós precisamos aprender isso, né? Nós precisamos, né, cada vez mais refletir, conhecer as coisas de Deus, conhecer as coisas que a igreja nos ensina, porque só assim nós conseguiremos mantermos, né, nessa capacidade de gerar a paz e de promover, né, a paz e o amor ao nosso próximo. E depois, né, nós temos um quarto tipo de talento que o próprio Deus nos deu pelo anúncio do Sagrado Evangelho e, é claro, né, pela nossa adesão a Cristo Jesus, que é o dom da salvação. Entenda, né, também nós só conseguimos multiplicar esse dom. Nós só conseguimos multiplicar o dom da salvação em nós na medida em que nós vamos colocando em prática os mandamentos de Deus, na medida em que nós vamos colocando em prática o que Jesus Cristo nos ensinou. Por quê, né? Porque quando nós damos testemunho de vida, as pessoas lá fora percebem a salvação de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. E quando as pessoas lá fora percebem a presença de Deus na nossa vida, o que acontece? Deus toca no mais profundo da alma desse próximo. E aí sim, a salvação que está em nós é transmitida para o nosso irmão. Porque assim, né? Entenda assim, talvez todos nós já tivemos uma experiência dessa, né? A pessoa fala assim, poxa, quando eu estou perto, você me transmite Deus. Olha só, né? Todo mundo, nós já tivemos uma experiência dessa, né? Ou então aquela experiência assim, né? A gente fez alguma coisa de errada e a pessoa assim, pô, mas não imaginava que você era capaz de fazer isso. Por quê, né? Porque isso é sinal que Deus já tocou naquela pessoa através da nossa vida, pelo nosso testemunho. E isso é uma grande graça que nós temos. Nós participamos da obra de salvação do próprio Deus. E isso não é pouca coisa, por isso que precisamos administrar bem esses grandes dons que o próprio Deus nos deu.